Olá, hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2016 e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Torcedores do Atlético Nacional homenageiam a Chapecoense. Taxistas cariocas depedram o lounge da Uber. Deputados alteram pacote contra a corrupção. E o Senado aprova em primeiro turno a PEC que limita os gastos públicos em 20 anos. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Estamos começando o Fato Brasil de hoje, ainda naquele clima um pouco chato, né? Aquele clima complicado, com a perda da Chapecoense e tudo mais. Ontem nós não tivemos programas, porque afinal o programa ia falar as mesmas coisas que o outro programa, então nós decidimos apenas reprisar o programa da última terça, então por isso que ontem nós não tivemos programa. E os peritos trabalham no laudo sobre o desastre, é o que nós vamos comentar e olhar no VT agora. Roda aí. O radar de voo mostra que o avião da Lamia deu 2 voltas próximo ao aeroporto de Medellín antes de perder o contato com a torre. Estava à espera de autorização para pousar. A principal suspeita para o acidente é a falta de combustível. A aeronave modelo Avro RJ-85 tinha uma autonomia de voo de cerca de 3.000 quilômetros, a mesma distância entre o ponto de partida, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e o de chegada, Medellín, na Colômbia. A Agência de Aviação Civil da Colômbia definiu o caso como uma falha nos circuitos da aeronave. A imprensa colombiana entrevistou um piloto da Avianca que teria ouvido uma conversa entre o piloto do avião que caiu e a torre de controle. A tripulação do voo da Lamia tinha pedido prioridade de pouso, dizendo ter problemas de combustível. O pedido é negado porque a outra aeronave da empresa Viva Colômbia também teria apresentado problemas. Mais tarde, o pouso é autorizado. Nesse momento, a tripulação afirma ter uma falha elétrica. Em seguida, a torre perde o contato com o avião. Uma das sobreviventes, a comissária de bordo, Jimena Soares, disse que as luzes foram apagadas de repente, menos de 1 minuto antes do avião se chocar com as montanhas. As 2 caixas pretas já foram encontradas intactas. Uma delas tem dados da aeronave, a outra tem dados de áudio gravados dentro da cabine. Autoridades brasileiras vão auxiliar as colombianas nas análises dos dispositivos. Os peritos também vão investigar se o avião da companhia Lamia seguiu os protocolos de segurança. Uma das normas prevê que os voos tenham combustível suficiente para aguardar por pelo menos meia hora a autorização de pouso. E, pois é, e o mundo todo prestou homenagens para Chapecoense. E o mundo todo está de verde, né? Cobriu de verde os monumentos, é o que a gente dá uma olhadinha. Roda! As fotos se multiplicaram nas redes sociais. Em Munique, o estádio Allianz Arena. Em Paris, a Torre Eiffel. E na Inglaterra, o histórico estádio de Wembley também vestiu a cor do Verdão do Oeste. Na América do Sul, verde também na sede da Conmebol, no Paraguai. No Obelisco de Buenos Aires, na Argentina. E no Cristo Redentor, no Rio. Outro tributo emocionante aconteceu no jogo entre Liverpool e Leeds United. Antes da partida pela Copa da Liga Inglesa, os times fizeram 1 minuto de silêncio. E os torcedores do Liverpool cantaram a música símbolo do clube, You Will Never Walk Alone, que significa Vocês Nunca Vão Andar Sozinhos. A banda de rock Guns N' Roses também se manifestou com um vídeo no Instagram. O símbolo da banda se transforma no escudo da Chape, e ao fundo o clássico Knock on Heaven's Door, ou em português, Batendo na Porta do Céu. Pois é, muito bonito, né? E ainda em clima de homenagem, os torcedores do Atlético Nacional, o clube que ia jogar ontem contra a Chapecoense na final da Sul-Americana, os torcedores homenagearam a Chapecoense, é o que a gente vê no VT agora. Roda!
As homenagens ao time da Chapecoense tomaram as ruas de Medellín na noite de ontem. Comovidos com a tragédia que matou 19 dos 22 jogadores da Chape, torcedores do Atlético Nacional levaram a bandeira do time brasileiro e desfilaram com velas acesas, cartazes e faixas. A torcida também criou uma música especial em memória ao time catarinense, uma adaptação de um cântico tradicional nos estádios de futebol da Colômbia, chamando a Chapecoense de campeã e dizendo que a equipe será lembrada para sempre. Só para encerrar esse assunto, assim, aqui no programa, que hoje também eu sou de verde e branco, em homenagem a Chapecoense também. Ontem também a Fox Sports prestou uma homenagem muito bacana, no horário do jogo, ficando em tela preta e tudo mais, enfim, né? Homenagens, e fica aí os nossos pêsames para a família, como sempre. E vamos voltar aqui aos poucos, né? Para a nossa realidade, infelizmente. Aqui em São Paulo, a Câmara de Vereadores aprovou a lei onde a Prefeitura de São Paulo é responsável por cuidar dos 35 mil quilômetros de calçadas. É o que a gente acompanha no VT agora, olha lá. Calçadas estreitas, desniveladas, cheias de buracos. Andar a pé em algumas ruas de São Paulo pode ser uma verdadeira aventura de obstáculos. Muito quebrado o piso. Quando não escorregadios, né? Não tá bom, não. A gente tropeça, machuca o pé, vai caindo, o deficiente não consegue andar também, fica assim. No resto do país, a situação também não é boa. Um estudo lançado pela organização Mobilize Brasil avaliou as calçadas de 13 capitais em 2013. Entre os critérios estavam irregularidades no piso, obstáculos como postes e orelhões no meio do caminho e a largura das calçadas. De 0 a 10, a média foi 3,4. De lá para cá, de acordo com a ONG, poucas cidades fizeram melhorias. Na transição entre prefeitos aqui em São Paulo, as calçadas ganharam a pauta. É que um projeto de lei já aprovado na Câmara prevê que o poder público se responsabilize pela qualidade delas. Hoje em dia, o poder público apenas fiscaliza e cabe ao contribuinte mantê-las em boas condições. A ideia é tornar o passeio mais acessível, mais uniforme para os pedestres. A deputada federal Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, se reuniu com o prefeito eleito da capital, João Dória, para tratar do assunto. Em 2015, ela conseguiu aprovar uma lei que obriga todos os municípios do país a planejarem a gestão das calçadas, mas sem transferir necessariamente os custos para as prefeituras. Ele pode fazer parceria com a iniciativa privada, ele pode fazer e mandar conta, ele pode usar o orçamento da prefeitura em bairros cujo poder aquisitivo é melhor, ele pode travar com esses moradores uma forma de se fazer calçada que contente a todos e que não fique toda a conta para a prefeitura. Pois é, eu acho certo a prefeitura ter que cuidar das calçadas, sim. Eu acho. Eu acho que só deve ser penalizado o morador quando ele quebra a calçada, ele tem que refazer. Aí não é culpa da prefeitura, né, gente? E os taxistas cariocas depredam um áudio da Uber num protesto. É o que a gente vê no VT agora. Roda. Inaugurado há cerca de 5 meses no shopping Bossa Nova, que fica ao lado do aeroporto Santos Dumont, no centro, o quiosque de informação do Uber não estava funcionando esta manhã. O que restou da estrutura foi coberto por um pano preto, mas o aplicativo está operando normalmente e foi usado por muitos passageiros que desembarcaram no aeroporto. Eu acredito que inibe a pegar táxi, né? São eles que estão criando essa confusão. É um vandalismo, né? É um absurdo. Qualquer tipo de violência está errado, então não concordo de jeito nenhum. Ontem à tarde, um protesto de taxistas no local terminou em confusão. O grupo seguiu em passeata pelo aterro do Flamengo e se concentrou em frente ao estande. Os manifestantes seguravam cartazes e gritavam palavras de ordem contra os motoristas do Uber. O que a gente faz com o estande desse A gente quebra, meu irmão! Aí, Caco! A gente quebra os estandes dele, Caco! Quem manda somos nós, Caco! É taxista!
Este vídeo mostra o momento em que um homem arremessa uma parte do quiosque que foi todo depredado. O atendimento ficou paralisado por cerca de 2 horas. Funcionários das lojas que ficam próximas ao local quebrado tiveram que fechar as portas. Testemunhas relatam atos de vandalismo contra outros carros que passavam pelo local no momento do protesto. A segurança foi reforçada e, para dispersar a multidão, os PMs tiveram que usar spray de pimenta. Este taxista que participou do protesto diz que não aprova atos de vandalismo, mas ele pede igualdade de competição entre as categorias. Nós pagamos ISS, SESC, Senat, Imposto de Renda e temos 4 vistorias anuais. Os motoristas Uber não fazem nada, uma vistoria apenas e podem entrar a qualquer momento no mercado da categoria. Esta semana, a Justiça do Rio manteve uma liminar conseguida em abril que garante o funcionamento do aplicativo em todo o estado. A decisão aconteceu logo depois que o prefeito Eduardo Paes sancionou uma lei proibindo o serviço. Em nota, o Uber disse que considera inaceitável o uso da violência. Bom, minha opinião sobre a questão aí da questão dos taxistas com o Uber. Não são todos os taxistas que participam dessas depredações. Então, é claro que houve exaltação e tudo mais, mas neste caso, eu acho que o que tem que acontecer, a culpa, ela não é do Uber e ela não é do taxista. A gente tem que dar uma olhada um pouco mais adiante do que realmente está acontecendo. O problema é que a prefeitura taxa demais os taxistas e, por sua vez, cobram caro demais. E é por isso que o Uber é tão bacana, porque o Uber é barato, simples. Ah, mas o Uber também oferece aguinha e tudo mais, e tem taxista que trata todo mundo mal. Concordo. Eu prefiro usar o Uber do que o táxi hoje em dia, por N motivos, e o preço é o principal. O que tem que acontecer é que tem que se evoluir. O Uber, digamos assim, é uma espécie de evolução. O que o taxista tinha que fazer? O que a prefeitura tinha que fazer? Tirar todas essas taxas. Sim, deixar o taxista com o mesmo poder de concorrência que o motorista do Uber. Transformar o serviço de táxis, essa é a minha opinião, a minha sugestão, num Uber. Isso mesmo. Um novo serviço, com um novo nome, o táxi ser um serviço como Uber, com aplicativo e tudo mais, e a taxação ser igual. Aí sim. Ah, mas em relação a imposto e tudo mais, o Uber hoje paga imposto em São Paulo, por exemplo. Pode ser a mesma coisa no Brasil todo, por que não? Então, fica aqui a minha mensagem. Então a gente tem que olhar lá no fundo. Hoje o táxi cobra muito caro porque tem muita taxação. Então a resposta é, vamos taxar o Uber? Eu acho que não. Eu acho que a resposta é deixar de taxar os taxistas. Minha opinião é essa. E veja a seguir aqui no Fato Brasil, deputados alteram o pacote contra a corrupção. Pois é. O Senado também aprovou em primeiro turno a PEC que limita os gastos públicos em 20 anos. Eu já tinha dado essa notícia na segunda-feira, lembra? E também a previsão do tempo para o Brasil e para as regiões metropolitanas. Eu já volto, não sai daí, rapidinho. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. E voltamos com o Fato Brasil aqui na WTV. E vamos para as notícias. Deputados alteram o pacote contra a corrupção. O que era uma esperança, está virando um pesadelo. Olha o VT. Pelo menos 10 pontos que já tinham sido acordados foram retirados do texto e um dos mais polêmicos novamente incluído. Os deputados insistiram e conseguiram aprovar a responsabilização de juízes e membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade. Agora nós vamos começar um processo de desconfiguração
e de destruição daquilo que é. Aqui está uma emenda que, na verdade, será conhecida no Brasil todo como uma emenda anti-investigação, uma emenda contra o combate à corrupção, uma emenda do mal. O Ministério Público, quando ele agir com dolo, ele tem que ser punido também. Porque assim ele faz com vários deputados que já foi feito, faz com a categoria da polícia, que sempre sofre na mão de Ministério Público, de promotor, que não tem compromisso com a sociedade. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato nem esperaram o resultado da votação terminar para repudiar a intenção dos deputados de aprovar esse ponto no texto e declararam em nota que a tentativa era para aterrorizar procuradores, promotores e juízes no exercício legítimo de suas atividades. Outro ponto considerado polêmico era a possibilidade de incluir no projeto o perdão para quem já recebeu dinheiro não declarado nas campanhas eleitorais, conhecido como o Caixa 2. Mas esse item nem foi proposto diante das últimas repercussões e também do acordo firmado para impedir essa votação com os presidentes da Câmara, do Senado e com o presidente Michel Temer. O projeto foi aprovado com 450 votos sim e apenas um voto não, além de 3 abstenções. Foi aprovada a tipificação de crime eleitoral de Caixa 2, além da criminalização do eleitor que vender o voto e a transformação em crime hediondo para quem causar prejuízo com corrupção que envolve valores superiores a 10 mil salários mínimos. Eles também aprovaram a responsabilização pessoal, civil e criminal dos dirigentes partidários somente se houver irregularidade grave e insanável. Os deputados excluíram do texto todas as regras sobre o Programa Nacional de Proteção e Incentivo a Relatos de Informações de Interesse Público, que previa proteção a quem relatasse atos ilícitos. Outro ponto cortado, as regras sobre a extinção de domínio de bens e propriedades do réu quando vindas de atividade ilícita ou usadas para tal. Esse trecho facilitaria o confisco de bens conseguidos através de corrupção. E rejeitaram a proposta que previa os acordos de leniência, espécie de delação premiada em que empresas reconhecem crimes em troca de redução da punição. Pois é, e olha só, os procuradores da Lava Jato estão ameaçando abandonar os trabalhos caso o pacote vá para frente. Todas essas alterações acabaram com o pacote. Você viu os dois lados opinando aí no VT, e o que eu falo é o seguinte, não adianta nada você aprovar um pacote anticorrupção onde você impede o juiz e Ministério Público de fazer o seu trabalho. Eu concordo que às vezes que existem alguns juízes que se excedem e alguns procuradores que se excedem, que sim, tem que haver uma punição. Mas a gente não pode impedir as pessoas e pedir os magistrados de trabalharem. Isso também não, né? Se usa uma desculpa para se fazer outra coisa, que é justamente acabar com a Lava Jato. Sacanagem, né? Vamos continuar que tem coisa aí, ó. Vamos para internacionalmente, vamos mostrar uma notícia que acabou saindo de evidência por causa do desastre da Chapecoense. Cubanos, eles prestaram uma última homenagem a Fidel. Pois é, Fidel Castro que morreu aí na semana passada. E vamos ver o que aconteceu no VT. Roda. A cerimônia aconteceu na Praça da Revolução. A população de Havana tomou as ruas da cidade para o tributo a Fidel, que morreu na semana passada aos 90 anos. No palco, o evento foi marcado pela ausência de líderes como Barack Obama e Vladimir Putin, mas teve a presença de 25 chefes de Estado e de governo, a maioria dos governos latino-americanos, como Chile, Venezuela, Colômbia e México. O Brasil enviou o ministro do Exterior, José Serra. Nicolás Maduro, presidente venezuelano, disse que o evento honrou o eterno jovem, eterno sonhador e eterno rebelde. Al eterno rebelde. O presidente Raul Castro disse que o irmão devotou a vida à solidariedade, liderando uma revolução dos humildes para os humildes. Por los humildes. Uma caravana carregando as cinzas de Fidel Castro inicia hoje um trajeto de 900 quilômetros até a cidade de Santiago de Cuba, berço da Revolução. Então fica aí o nosso registro aí pela morte de Fidel Castro. Que engraçado, eu falo que é meio que uma piada, né?
o pessoal fica falando, é engraçado, não que seja certo, mas é engraçado que ele morreu numa Black Friday, né? É engraçado isso, né? O ícone do socialismo morreu na Black Friday, que é uma festa do capitalismo, né? Um pouco engraçado a situação, devo admitir. Mas vamos lá. E uma coisa sem graça é que o PIB brasileiro volta a cair no terceiro trimestre desse ano. Sim, e a economia junto. Roda. Salão de beleza em Copacabana, zona sul do Rio, o movimento vem caindo desde o início do ano. Para atrair clientes e superar a crise, a solução encontrada foi criar promoções. Mas mesmo assim, o faturamento está longe de alcançar os números do passado. Os clientes que eram muito assíduas, que vinham toda semana, agora elas não estão vindo mais toda semana, elas estão dando um intervalozinho assim, às vezes até de 2 semanas para retornarem ao salão. Não é só esse salão de beleza que está sentindo os efeitos da crise. Dados do IBGE revelaram que o PIB, o Produto Interno Bruto, que representa a soma de todas as riquezas geradas no país, voltou a cair no terceiro trimestre desse ano, uma retração de 0,8%. Esse foi o 7º trimestre seguido que o PIB apresentou um resultado negativo. É a maior sequência de baixa desde que o valor do Produto Interno Bruto começou a ser calculado em 1996. Os 3 setores que são utilizados para se chegar ao valor do PIB registraram queda. A agropecuária, por causa de problemas nas safras, encolheu 1,4%. A indústria, devido à queda na produção, faturou menos 1,3%. E o setor de serviços, por causa da queda do consumo das famílias, fechou o terceiro trimestre com um índice de menos 0,6%. Está tendo taxas negativas há 7 trimestres consecutivos, ou seja, desde o começo do ano passado, em todas essas comparações. Para este economista da Fundação Getúlio Vargas, o PIB deve continuar negativo no último trimestre do ano. Ele espera um reaquecimento mais forte da economia apenas no segundo semestre de 2017. Mas para isso acontecer, o ajuste fiscal precisa ser aprovado pelo Congresso. Números mais robustos, só no segundo semestre de 2017. A retomada da confiança, depende bastante da aprovação desse conjunto de reformas fiscais. Lamentável. Então, enquanto os deputados estão acabando com o pacote anticorrupção, nós temos uma crise que foi justamente criada pela corrupção, que está se agravando no nosso país. Para você ver onde é o foco dos deputados. Não é acabar com a crise, é livrar o próprio bumbum, para não falar outra coisa. Vamos então para a previsão do tempo para o Brasil e também é específica para Grande São Paulo e Grande Rio. Roda. Ao longo dos próximos dias, um sistema de baixa pressão vai avançar pelo continente, espalhando muitas áreas de instabilidade. Mas nesta sexta-feira o tempo ainda fica tranquilo, faz bastante sol em grande parte do Brasil e as pancadas de chuva só acontecem de forma isolada entre a tarde e a noite, do oeste do Paraná, passando pelo interior da região Nordeste, até o estado do Amazonas. Mato Grosso do Sul, mesmo com bastante sol, o alerta é para temporais nesta sexta-feira. Há risco de chuva forte entre a tarde e a noite. A região do Pantanal Mato Grossense, o estado do Espírito Santo e também o leste do Acre vão ficar com mais nebulosidade ao longo do dia e pode chover a qualquer hora. Em alguns momentos, a chuva pode vir com raios. Não há expectativa de chuva para a maior parte da região sul, áreas do estado de São Paulo, litoral, também o estado do Rio de Janeiro, interior da região Nordeste e o estado do Amapá. A capital paulista vai amanhecer com um pouco mais de nebulosidade e temperaturas um pouco mais baixas. Mas depois, com a presença do sol, as temperaturas voltam a subir. Durante a tarde, a temperatura já fica mais agradável e só há possibilidade para um pouco de chuva no período da noite. Todas estas áreas devem ter chuva isolada e pela faixa clara do mapa não há expectativa de chuva. A mínima prevista para São Paulo é de 16 graus e 19 graus em Brasília. Máxima de 31 graus no Rio de Janeiro, 32 em Salvador e 27 graus em Florianópolis. O ar polar começa a se afastar do estado de São Paulo nesta sexta-feira, por isso as temperaturas sobem um pouco mais. O dia ainda vai amanhecer frio na região metropolitana.
Mas depois, com a presença do sol, as temperaturas voltam a subir um pouco mais durante a tarde. A sensação já vai ser de um pouco de calor. Ao longo do dia, faz sol e só deve chover no período da noite. Mesmo assim, não há possibilidade para grandes volumes de chuva, só há previsão para algumas pancadas de forma isolada. Na capital, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima é de 26 graus. Em Guarulhos, mínima de 15 e a máxima pode chegar aos 27 graus. A região metropolitana do Rio de Janeiro vai amanhecer com névoa, mas depois o sol predomina no estado e não há expectativa de chuva. A temperatura vai subir um pouco mais porque o ar polar se afasta. A mínima prevista para a capital é de 18 graus e a máxima chega aos 31 graus. Em Magé, mínima prevista de 20 e máxima de 29 graus. Pois é, então se prepare. E vamos agora para os meus comentários finais. Na segunda-feira eu falei aqui que a canalhada, né, como são os canalhas, estavam votando o pacote da PEC que limita os gastos públicos. Pois é, vamos ver o VT para saber como foi a votação e eu comento depois. Roda. Prioridade do governo Temer no Congresso Nacional, o texto passou com folga. Foram 61 votos favoráveis e 14 contrários. A proposta limita por 20 anos as despesas do governo à inflação oficial dos 12 meses anteriores. Para as áreas da educação e saúde, a correção do piso dos gastos passa a valer em 2018. Por se tratar de proposta que emenda a Constituição, a medida ainda precisa passar por segundo turno no plenário. A data prevista é 13 de dezembro. A ideia é que o texto seja promulgado ainda esse ano. Bom, e o que eu digo sobre isso é o seguinte, repito, canalice foi isso. Como também é canalice a votação do pacote anticorrupção, que hoje é o último dia de luta oficial, né? Os trabalhos deveriam ter sido paralisados. E esse em especial do Senado, que aprovou a PEC, que limita os gastos públicos em 20 anos, que realmente traz uma mudança muito grande, para mim, na minha opinião, para pior, foi votado na surdina, em meio a toda essa questão, em todo o luto que aconteceu nessa tragédia. O povo não estava ali olhando para o que estava acontecendo e ele foi aprovado no primeiro turno. Vai ter o segundo turno, eu sei, mas já vai passar. É muito difícil não passar, não é verdade? Por quê? Porque o governo ele quer que se aprove isso. E é por isso que o nosso presidente também não fez nada, né? Não fez nada contra isso, porque é o que ele quer. Porque essa PEC, ela limita o gasto público da saúde, da educação. Mas em 2018 não limita, mas em 2019 para frente limita, entendeu? Limita tudo, só não limita uma coisa: o salário dos políticos. Quer fazer, quer economizar? Fácil, diminui o salário e diminui os benefícios dos políticos. 13º salário, 14º salário, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo. Isso eles não tiram. Engraçado que isso ninguém vota. Pelo contrário, votaram aumento de salários. Né? Então eu acho isso uma pouca vergonha dessa classe política. Classe política já muito desacreditada por todos. E mais uma vez, novamente, desacreditada novamente. Aonde vamos parar? Fica esta a pergunta. Será que é correto? Será que aí o povo vai para a rua e protesta? Mas como o governo queria que isso passasse, meteu bala de borracha e gás lacrimogêneo em todo mundo. E o povo respondeu como? Queimando o carro. Mas isso é depredar o patrimônio público, né? Pois é. Agora me fala, fazer uma petição online ou se reunir todo mundo um lugarzinho quieto onde não incomoda ninguém, que relevância terá esse protesto? Fica aqui a minha pergunta. Será que um protesto onde as pessoas distribuem apenas carinho vai mudar alguma coisa? Mudou no passado? Não. Então fica aqui o meu comentário sobre isso. Porque há quem diga que são vagabundos protestando contra a PEC. Você que chama de vagabundo o protestante, né, a pessoa que está lá se manifestando, daqui a 3 anos você vai estar reclamando que o governo, que a política de educação, saúde é uma porcaria.
Aí você lembra que você chama todo manifestante que era contra isso de vagabundo. Tá bom? Fica aqui meu recado. Um grande abraço a todo mundo. Eu volto amanhã com mais notícias aqui no Fato Brasil. Obrigado pela companhia e tchau!